Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela oportunidade de poder fazer mais uma devocional com vocês. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Sua vida glorifica a Deus por meio dos seus dons? Vamos ler aqui o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1. E vamos analisar juntos. E com isso fazemos uma reflexão prática a respeito dos dons que Deus nos deu após Ele nos salvar por intermédio da morte do seu Filho na cruz. Diz assim Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o apóstolo Paulo agora quer trabalhar aqui coisas práticas da vida cristã. Como um crente precisa se apresentar diante de Deus, uma vez que por meio de Jesus Cristo, ele foi justificado pela fé na obra redentora do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Como devemos nos apresentar diante de Deus? Paulo diz, ele traz uma exortação aqui, e ele está exortando esses irmãos em Roma, para que esses irmãos entendessem que como crentes, eles não poderiam se apresentar a Deus de qualquer maneira. Aqueles que receberam dons do Espírito Santo precisam estar apresentáveis diante deste Deus que é santo e diante deste Deus que enviou seu único Filho para trazer redenção e salvação. E por meio desta redenção, por meio da fé em Jesus Cristo, o homem justificado recebe do Espírito Santo dons para que esse possa usar com excelência. Paulo está aqui nos exortando, irmãos, a respeito de como devemos nos apresentar como crentes diante de Deus. E de como verdadeiramente cultuamos a este Deus verdadeiro. Como crentes, somos chamados e convocados a nos apresentar no destacamento do Senhor, munidos de todas as armas que o Espírito Santo nos deu de maneira graciosa. Nosso corpo precisa ser uma oferta a Deus. Uma oferta viva, uma oferta santa, uma oferta que agrade a Deus. Porque Deus não recebe qualquer tipo de oferta. Para um crente que recebeu dons do Espírito Santo, esse precisa ser o seu normal todos os dias. Deve ser a sua rotina, porque ele fala aqui que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é racional para Deus? É uma pessoa que nasceu de novo se apresentar diante de Deus todos os dias como um culto a Ele. Como uma oferta a Ele. Como alguém que todos os dias, como estilo de vida, como lifestyle, vive somente para a glória desse Deus. Então, como que nós precisamos nos apresentar todos os dias diante de Deus? Precisamos nos apresentar todos os dias diante de Deus como rotina diária. É como Deus quer que o sirvamos com os nossos dons e talentos na igreja. Como crentes, eu vejo que não podemos nos apresentar na igreja de Cristo de mãos vazias, de qualquer maneira. Nossa vida, por meio dos dons que Deus nos concedeu, precisa glorificá-lo dentro e fora da igreja. Lembre-se, nós precisamos nos consagrar a Deus e precisamos viver debaixo de um serviço excelente no uso dos nossos dons. E eu termino. Sua vida glorifica a Deus por meio dos dons que o Espírito Santo, de graça e graciosamente, lhe concedeu. Que Deus tenha misericórdia de nós.